No coração da poeira da antiga Judéia, um grupo de homens seguia os passos de um carismático mestre, suas vidas entrelaçadas por um propósito comum. Eram os 12 discípulos de Jesus, escolhidos a dedo para testemunhar seus milagres, ouvir seus ensinamentos e compartilhar de sua missão. Entre eles, uma figura enigmática pairava sob uma luz ambígua: Judas Iscariotes. Judas, o tesoureiro do grupo, era um homem de aparente lealdade e dedicação. Sua presença era constante, suas ações aparentemente alinhadas com os propósitos de Jesus. No entanto, por trás dessa fachada, uma sombra se espreitava, um conflito interno que o consumia lentamente. O ministério de Jesus crescia em influência, atraindo multidões e desafiando as autoridades religiosas da época. Seus ensinamentos sobre o reino de Deus, o amor ao próximo e a justiça social ecoavam pelos vales e colinas da Galileia e da Judéia. Mas essa crescente popularidade também despertava a hostilidade dos líderes judeus, que viam em Jesus uma ameaça ao seu poder e tradição. Nesse cenário de fervor religioso e tensão política, a semente da traição começou a germinar no coração de Judas. Motivações complexas e controversas o impulsionavam, tecendo uma teia de decepção que culminaria em um dos atos mais infames da história. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da alma de Judas Iscariotes, para desvendar os mistérios que o cercam e para testemunhar o desenrolar de um drama que mudaria o curso da humanidade. Esta é uma história de fé, esperança, traição e redenção que ecoa através dos séculos com uma mensagem poderosa e atemporal. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, carregava um fardo complexo em seu coração. Sua presença no círculo íntimo de Jesus era marcada por uma mistura de devoção aparente e inquietação interna. Como tesoureiro do grupo, Judas tinha acesso aos recursos financeiros da comunidade. Essa posição lhe conferia poder e influência, mas também o expunha à tentação da ganância. As Escrituras sugerem que Judas desviava dinheiro para seu próprio uso, revelando uma inclinação para a desonestidade. Além da questão financeira, Judas parecia nutrir expectativas diferentes em relação ao Messias. Muitos judeus da época esperavam um líder político e militar que libertasse Israel do domínio romano. Judas pode ter se desiludido com o pacifismo de Jesus e sua mensagem de um reino espiritual. A tensão entre a lealdade a Jesus e as ambições pessoais de Judas crescia a cada dia. Ele testemunhava os milagres de Jesus, ouvia seus ensinamentos profundos e compartilhava de sua intimidade com os outros discípulos. No entanto, algo em seu interior o impedia de se entregar completamente à causa de Cristo. A sombra da traição se estendia sobre Judas, obscurecendo sua visão e corrompendo seus valores. Ele se tornava cada vez mais vulnerável à influência do mal, abrindo uma brecha em sua alma para que o inimigo agisse. O conflito interno de Judas o isolava dos outros discípulos, criando uma barreira invisível entre ele e a comunidade. Ele se tornava um estranho no ninho, um lobo em pele de cordeiro, pronto para desferir o golpe que mudaria a história. Enquanto Jesus e seus discípulos percorriam a Judéia, a tensão entre eles e as autoridades religiosas se intensificava. Os líderes judeus, temendo a crescente influência de Jesus, buscavam um meio de prendê-lo e silenciá-lo. Nesse clima de conspiração, a vulnerabilidade de Judas se tornava cada vez mais evidente. A ganância e a desilusão se uniam em seu coração, alimentando a ideia de trair Jesus. Ele via uma oportunidade de obter lucro financeiro e, ao mesmo tempo, forçar Jesus a agir como o Messias político que ele esperava.
Judas começou a se encontrar secretamente com os principais sacerdotes e os anciãos, negociando os termos de sua traição. O preço foi fixado em 30 moedas de prata, uma quantia que, ironicamente, correspondia ao valor de um escravo. A decisão de Judas selou seu destino e o colocou em rota de colisão com o plano divino. Ele se tornou um instrumento nas mãos do mal, um agente da escuridão que buscava frustrar a obra de salvação. A traição de Judas se desenrolava nos bastidores, enquanto Jesus e os outros discípulos permaneciam alheios à sua trama. A atmosfera de confiança e companheirismo era gradualmente corroída pela desonestidade e pela decepção. A sombra da conspiração se estendia sobre o grupo, prenunciando a tempestade que se aproximava. O destino de Jesus e o futuro da humanidade pendiam na balança, enquanto Judas se preparava para desferir o golpe fatal. Na véspera da Páscoa, Jesus se reuniu com seus discípulos para celebrar a última ceia. Era um momento de comunhão e intimidade, mas também de tensão e pressentimento. Jesus sabia o que estava por vir e seu coração se entristecia com a iminente traição. Durante a refeição, Jesus fez um anúncio surpreendente. Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Os discípulos ficaram perplexos e consternados, perguntando um a um: porventura sou eu, Senhor? Judas, dissimulando, também fez a mesma pergunta, mas Jesus respondeu de forma enigmática: tu o disseste. Jesus ofereceu a Judas uma última chance de se arrepender, mas ele ignorou o aviso divino. A semente da traição havia se enraizado profundamente em seu coração, e ele estava determinado a seguir seu caminho. Após a ceia, Jesus e seus discípulos foram para o Getsêmani, um jardim onde costumavam orar. Lá, em meio à angústia e à agonia, Jesus se preparou para enfrentar a provação que o aguardava. Judas, por sua vez, deixou o grupo com a desculpa de resolver assuntos pendentes. A noite se tornou palco de uma trama sombria, enquanto Judas se dirigia ao encontro dos soldados e guardas enviados pelos principais sacerdotes e fariseus. Ele os guiou até o Getsêmani, onde Jesus estava orando com seus discípulos. E aqui, neste ponto crucial da história, eu gostaria de fazer uma pausa e perguntar: o que você está achando da narrativa até agora? Está conseguindo sentir a tensão e a emoção dos personagens? A história está te prendendo? Além disso, se você está gostando dessa imersão nas curiosidades bíblicas, considere se inscrever no canal para não perder os próximos blocos dessa história impactante e de outras que virão. Sua opinião é muito importante para nós, então deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. A cena no Getsêmani se desenrolou como um drama sombrio e trágico. Judas, liderando a multidão armada com espadas e varapaus, aproximou-se de Jesus. Para identificá-lo aos soldados, ele havia combinado um sinal, um beijo. Com aparente afeto, Judas beijou Jesus, selando o destino do mestre com um gesto de falsa intimidade. Jesus, em sua infinita sabedoria e amor, não resistiu à traição. Ele permitiu que o plano se cumprisse, sabendo que era o caminho para a salvação da humanidade. Os soldados prenderam Jesus e o levaram embora, enquanto os discípulos, confusos e aterrorizados, fugiram. A escuridão da traição pairava sobre o jardim, prenunciando a tempestade que se abateria sobre o mundo. A prisão de Jesus marcou um ponto de virada na história. O Filho de Deus, o Messias esperado, foi entregue nas mãos de seus inimigos. A injustiça e a maldade pareciam triunfar, mas, na verdade, um plano divino estava em ação. Judas, consumado seu ato, talvez tenha sentido um breve momento de triunfo. No entanto, a realidade de sua traição logo o atingiu com força total.
A culpa e o remorso começaram a corroer sua alma, aprisionando-o em um ciclo de desespero. A prisão de Jesus desencadeou uma série de eventos injustos e cruéis. Ele foi levado perante as autoridades religiosas, que o interrogaram, zombaram e o condenaram à morte. As acusações eram falsas e o julgamento, uma farsa. Jesus foi então entregue ao governador romano Pilatos, que, mesmo reconhecendo sua inocência, cedeu à pressão da multidão e o sentenciou à crucificação. A multidão, instigada pelos líderes religiosos, clamava por sangue, sedenta por vingança. O caminho para o Calvário foi marcado por sofrimento e humilhação. Jesus carregou a própria cruz, suportando a dor física e emocional. Os soldados o açoitaram, zombaram e o coroaram com espinhos. A crucificação, um método de execução cruel e degradante, foi o clímax da injustiça e da maldade humana. Jesus foi pregado na cruz, onde agonizou por horas, suportando a dor e o escárnio. Enquanto isso, Judas, atormentado pela culpa e pelo remorso, observava os eventos se desenrolarem. A realidade de sua traição o atingiu com força total, e ele percebeu a dimensão de seu ato. A crucificação de Jesus mergulhou Judas em um abismo de desespero. A culpa e o remorso o consumiam, tornando-se um fardo insuportável para sua alma. Ele percebeu a dimensão de sua traição e o papel que desempenhou na morte do Messias. Judas tentou desfazer seu ato, devolvendo as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Ele confessou seu pecado, reconhecendo a inocência de Jesus. No entanto, os líderes religiosos se mostraram indiferentes ao seu remorso, recusando-se a aceitar o dinheiro de volta. Diante da rejeição e da impossibilidade de reparar seu erro, Judas se entregou ao desespero. Ele saiu do templo e tirou a própria vida, selando seu trágico destino. Sua morte foi um ato de autodestruição, uma consequência direta de sua traição e de sua incapacidade de lidar com a culpa. O fim de Judas é um lembrete sombrio das consequências do pecado e da importância do arrependimento genuíno. Sua história nos alerta sobre os perigos da ganância, da desilusão e da influência do mal. Enquanto Jesus triunfava sobre a morte e ressuscitava, Judas se afundava na escuridão, aprisionado em seu próprio sofrimento. A redenção estava disponível para ele, mas ele a rejeitou, escolhendo o caminho da autodestruição. A história da traição de Judas Iscariotes é um dos relatos mais sombrios e perturbadores das Escrituras. Ela nos confronta com a complexidade da natureza humana, a influência do mal e as consequências trágicas do pecado. A traição de Judas nos alerta sobre os perigos da ganância e da desilusão. Sua busca por ganho financeiro e sua desilusão com o Messias pacífico o levaram a trair o próprio Mestre. Sua história nos adverte sobre a importância de manter nossos corações livres da ganância e de alinhar nossas expectativas com a vontade de Deus. Além disso, a história de Judas nos revela a sutileza da influência do mal. O diabo encontrou em Judas um terreno fértil para semear a dúvida, a ganância e a traição. Sua história nos lembra que precisamos estar vigilantes contra as artimanhas do inimigo e buscar a proteção divina. A tragédia de Judas também nos convida a refletir sobre a importância do arrependimento genuíno. Judas sentiu remorso por seu ato, mas sua culpa o consumiu, levando-o à autodestruição. Sua história nos ensina que o verdadeiro arrependimento envolve não apenas sentir tristeza pelo pecado, mas também buscar a restauração e o perdão divino. No entanto, em meio à escuridão da traição, a história de Judas também nos aponta para a luz da graça e do amor de Deus. Mesmo diante da traição, Jesus demonstrou amor e compaixão por Judas, oferecendo-lhe uma última chance de se arrepender.
A história de Judas nos lembra que o amor de Deus é incondicional e que sua graça está disponível para todos que se voltam para Ele. Em última análise, a história da traição de Judas é um chamado à vigilância, ao arrependimento e à confiança no amor e na graça de Deus. Que possamos aprender com seus erros e buscar a cada dia viver de acordo com a vontade divina. Apesar da tragédia da traição de Judas e do sofrimento de Jesus, a história nos revela a soberania divina e o propósito redentor por trás dos eventos. Deus, em sua infinita sabedoria, usou até mesmo a traição para cumprir seu plano de salvação. A morte de Jesus na cruz não foi uma derrota, mas sim uma vitória. Por meio de seu sacrifício, ele pagou o preço pelos pecados da humanidade, abrindo o caminho para a reconciliação com Deus. A traição de Judas, embora um ato maligno, foi um elo na corrente dos eventos que levaram à redenção da humanidade. A história nos lembra que Deus é capaz de transformar o mal em bem, de usar as ações humanas para cumprir seus propósitos eternos. Sua soberania se estende sobre todas as coisas e nada pode frustrar seus planos. No entanto, essa verdade não diminui a responsabilidade humana. Judas escolheu trair Jesus e sua decisão teve consequências trágicas. A história nos alerta sobre a importância de exercer nosso livre-arbítrio com sabedoria, escolhendo o caminho da justiça e do amor. A história da traição de Judas também nos aponta para a esperança da redenção e da transformação. Embora Judas tenha se perdido no desespero, sua história nos lembra que o amor e a graça de Deus estão disponíveis para todos que se arrependem e se voltam para Ele. Em última análise, a história da traição de Judas é um lembrete poderoso da complexidade da natureza humana, da soberania divina e do propósito redentor de Deus. Que possamos aprender com seus erros e buscar a cada dia viver de acordo com a vontade divina, confiando na esperança da redenção e da transformação. Chegamos ao fim desta impactante jornada pela história da traição de Judas Iscariotes. Um relato que nos confronta com a complexidade da natureza humana, a influência do mal e o propósito redentor de Deus. Espero que você tenha se sentido envolvido pela narrativa, que tenha refletido sobre as lições que ela nos oferece e que tenha sido edificado em sua fé. Gostaria de agradecer a você por ter acompanhado esta história até o fim. Sua atenção e interesse são muito importantes para nós. Se você gostou deste conteúdo, peço que deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas impressões, reflexões e aprendizados. Sua interação é fundamental para enriquecer a discussão e alcançar mais pessoas com a mensagem das Escrituras. Além disso, se você deseja continuar explorando as curiosidades e os ensinamentos da Bíblia, convido você a se inscrever no canal. Aqui você encontrará histórias impactantes, análises profundas e reflexões inspiradoras, tudo com o objetivo de fortalecer sua fé e aproximá-lo de Deus. Não perca a oportunidade de fazer parte desta comunidade. Lembre-se que a Bíblia é um tesouro de sabedoria e revelação divina, capaz de transformar vidas e moldar o caráter. Que a história da traição de Judas sirva como um lembrete constante da importância de buscar a Deus, de resistir à influência do mal e de confiar no propósito redentor que se revela em cada página das Escrituras.